Pega aí a sua Bíblia. Deus colocou uma palavra no meu coração. Ela é propícia para os dias que nós estamos vivendo. Não vamos demorar muito, mas eu não sei quanto tempo o Espírito Santo vai falar. Mas eu creio que nós vamos terminar o culto cedo. Abra sua Bíblia em Apocalipse 21. Novo céu e nova terra. Deus não criou o homem para sofrer. Deus não criou a raça humana para se perder. Deus não criou o homem para provar da morte, e sim da vida. Ele também não fez o inferno para os homens, e sim para Satanás. Apocalipse 21 diz assim: e vi o novo céu e a nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e ele será seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Versículo 7. Quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Até. Vamos pedir para Deus falar conosco? Ó Deus de graça, Deus de poder, a tua palavra foi lida. Fale-nos, ó Pai, com poder e autoridade. Que não seja a minha voz ser ouvida aqui essa noite, mas a voz do Espírito Santo. O seu coração para o meu coração, o seu coração para os nossos corações. Nos renova, Pai, pela tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Senta, dê aquela linda salva de palmas para Jesus. Igreja, quando Deus criou o homem, Ele criou e colocou no jardim do Éden. Mas não só isso, Ele colocou a eternidade dentro do coração do homem. Ele criou o homem para que ele pudesse desfrutar daquilo que era bom, daquilo que era perfeito, porque Deus é perfeito. Então Ele colocou Adão lá naquele jardim do Éden, e Adão podia desfrutar da companhia de Deus. A Bíblia não vai dizer quanto tempo Adão e Eva ficaram no jardim. A Bíblia não vai dizer também os detalhes de como a comunhão de Adão era com Deus. Mas eu creio que Adão podia ver Deus face a face. Mas a Bíblia vai dizer também que quando passar o tempo, a Bíblia não diz quanto tempo, Adão veio a cair. O homem se entregou a Satanás. E então todo esse mundo de dor que nós vemos hoje, não existia dor, não existia sofrimento, não existia solidão, não existia angústia. Mas quando o homem preferiu obedecer a voz de Satanás, quando o homem preferiu deixar de obedecer os mandamentos do Senhor, então o homem passou a sentir o que era amargura. Então pela primeira vez o homem começou a sentir o que era solidão, o que era dor, sofrimento. A Bíblia não vai dizer como eles reagiram a isso, mas eu creio, irmãos, que foi dura pena, porque outrora desfrutavam da companhia de Deus, amor, ternura, compaixão, agora imergido no pecado. Mas a Bíblia vai dizer que Deus, quando sentenciou o homem a sofrer devido à sua rebeldia, Ele também estipulou o plano da salvação, através que do filho da mulher, da semente da mulher, nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, e isso se cumpriu na cruz do Calvário através de Jesus. E passado muito tempo, Jesus revelou a João na ilha de Patmos, o qual Ele tem preparado para mim e para você o novo céu e a nova terra, o qual Ele tem preparado para nós, seus filhos. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor. Versículo 4 diz: Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. É isso que Deus tem para mim e para você. Mas por muitas vezes Satanás vai tentar te tirar da presença de Deus.
Por muitas vezes Satanás vai tentar colocar obstáculos para que você tropece, assim como aconteceu com Adão, assim como Eva venha tropeçar, porque Satanás sabe o que espera você, espera a mim, é algo que jamais ele poderá ter, é algo que jamais ele poderá colocar os seus pés lá dentro do Santíssimo. Para mim e para você, nós temos essa esperança, a esperança de ver a Jesus, a esperança de estar com Cristo pelos séculos dos séculos. Veja, vai valer a pena trocar essa dor. Muitas vezes você pensa assim: como é difícil servir a Cristo, como é difícil estar na igreja, como é difícil orar, jejuar, deixar o pecado, porque eu sei que o pecado, irmão, é prazeroso. O mundo é prazeroso, o mundo ele traz para você muitas vantagens, mas não mostra para você o final delas, não mostra para você que aquilo que você faz, aquilo que você quer fazer, te levará para o fogo do inferno. Satanás não vai mostrar o fim, porque Satanás sabe que se ele mostrar o fim, você jamais vai arredar o pé para a esquerda e para a direita. Satanás, ele tem inveja de você e de mim, porque embora nós somos pecadores, embora nós não somos perfeitos, para nós há redenção, para nós há uma esperança, e essa esperança é Cristo. Vai valer a pena. Talvez você pense como é difícil servir a Deus, ainda mais quando é jovem. Eu não acho que é difícil servir a Deus. Eu acho, irmãos, que é mais fácil servir a Deus, renunciar ao pecado e o mundo, do que querer abraçar Satanás. Porque como os irmãos bem sabem, Deus já me mostrou, irmãos, eu queimando no fogo do inferno. Por quê? Porque eu preferia fazer as coisas da carne, porque eu preferia abraçar as coisas da carne. E certa feita Deus me mostrou queimando no fogo do inferno, para me mostrar que aquilo era real. Satanás, ele sabe disso, ele sabe o que espera a você e a mim, ele não pode ter. É por isso que muitas vezes ele vai colocar empecilho na tua vida, muitas vezes ele vai colocar sofrimento, angústia, dor, para que você pense assim: eu vou deixar minha cruz de lado, eu vou deixar um pouquinho, começa a olhar para o mundo e achar que o mundo tem coisas melhores para você. Aparentemente sim, momentâneas, mas isso não é duradouro, porque a paz que o mundo dá não pode transcender a paz que Jesus tem para mim e para você. E a paz que Jesus tem para mim e para você, ela é eterna, não é momentânea, não é por um dia, 2 dias, 10 anos, 20 anos, 70 anos, 80 anos, não, é eternidade, de eternidade em eternidade. Diz a Bíblia, Ele é Deus, é Jesus Cristo. Isso Ele tem para mim e para você. Esse dia está perto, nós estamos vendo a palavra se cumprindo a cada dia, nós estamos vendo guerra, rumores de guerra, nós estamos vendo, irmão, o clima se aquecendo. Ultimamente nas empresas aí que trabalham aí no sol o dia inteiro, pessoas estão desmaiando, estão indo para o hospital porque não está aguentando, ainda mais que aqui é um clima quente, todo mundo é acostumado com o clima quente, mas está muito quente. É a palavra de Deus se cumprindo, não é coincidência. Israel em guerra, Ucrânia e Rússia em guerra, China querendo guerrear contra os Estados Unidos e também querendo se voltar contra Israel. Isso não é coincidência, isso é a palavra de Deus se cumprindo. Jesus dizendo: eu estou voltando. Jesus tem para mim e para você algo que jamais nós pensamos. Se nós pudéssemos ver o céu, se nós pudéssemos sentir o que é o céu. Por que Deus não mostra para todo mundo? Por que Deus não faz você sentir? Porque você tem que crer, você tem que crer, você tem que perseverar. A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Apocalipse 3:11 vai dizer: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, crê em Jesus Cristo, obedecer os seus mandamentos, porque vai valer a pena. Vai valer a pena, igreja, irmãos e irmãs que está aqui. Veja, você vai trocar todo o seu sofrimento. Quantas vezes você chorou na presença de Deus? Quantas vezes você sentiu sozinho? Quantas vezes você sentiu para baixo? Quantas vezes você sentiu angústia? Vai valer a pena trocar pela coroa de glória. Ela é linda, é linda, é linda, irmãos. Uma vez Deus me mostrou em visão uma coroa de ouro muito grande, ela é linda. Você vai trocar a tua cruz pesada,
a cruz de sofrimento, a cruz de dor, a cruz de angústia, de solidão, de desespero, por uma coroa de glória. E essa coroa, a Bíblia diz que é incorruptível, a qual o ladrão não mina, a traça não corrói, aonde o governo não pode tacar a mão e tomar de você. Será sua pelos séculos dos séculos. E a Bíblia diz que nós seremos reis e sacerdotes. Isto espera para mim e para você. O versículo 7 vai dizer: quem vencer dará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, ele será meu filho. Veja, desfrutar da presença de Deus face a face. Certa vez Deus me mostrou, irmãos, como é que uma pessoa se sente estar perto de Jesus. É como uma criança, irmãos, que quando ela gosta muito do pai e da mãe, mas gosta muito, 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 e quando ela passa um tempo sem ver, quando chega o pai e a mãe, ela pula nos braços de alegria, começa a chorar de alegria, de emoção. É assim que é a nossa vida quando nós vemos Deus face a face. A Bíblia diz que a tristeza salta de alegria. Então imagina a mim e você como vai se sentir. Eu creio que com palavras não pode descrever a alegria de poder ver Deus face a face. Mas acontece que muitos crentes estão perdendo o foco. A Bíblia diz: quem vencer dará todas essas coisas. Mas muitas pessoas estão preferindo o mundo, estão preferindo o pecado, estão preferindo as coisas deste mundo nojento. Assim como o céu é real, assim como a mansão celestial é real, há um inferno de fogo real também. Porque aquele que não vencer não entrará no reino dos céus. Tão certo como Deus vive, esse dia está perto. O versículo 8 vai dizer quanto os tímidos. Que é os tímidos? Aqueles que rejeitam a Jesus, aqueles que estão na igreja, mas preferem o mundo, aqueles que estão na igreja, mas preferem as coisas da carne. Porque, irmão, não se engane, eu posso estar na igreja pregando a palavra do Senhor, mas se eu não vigiar, eu fico. Porque não é só estar na igreja, tem que amar a Deus, tem que estar em consagração, tem que estar com o olho nos céus. Porque não adianta, irmão, quanto crente, irmão, eu vejo no Brasil o evangelho fajudo, o evangelho mentiroso, o evangelho hipócrita, que promete tudo para todos, promete o mundo, mas não promete o céu, promete riquezas, mas não fala nada da ira vindoura, promete muitas coisas, bênçãos materiais, mas não fala que a maior bênção é a nossa salvação, é ver Deus face a face. Porque ele diz: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Sabe, infelizmente muitas pessoas estão trocando o certo pelo incerto. Quantos cristãos têm deixado sua cruz de lado? Quantos cristãos têm se esquecido que Jesus está voltando? E que essa promessa vai se cumprir, a promessa do novo céu e nova terra. Quantos cristãos que não acreditam mais no arrebatamento? Quantas pessoas, irmãos, que nem sequer pensam que Jesus está voltando, nem se lembram. Também não se lembram que ao resvalar dos seus pés podem cair no inferno. Preferem não lembrar disso por causa da culpa. Preferem o mundo, preferem as coisas do mundo. O céu é melhor. Ah, sim. O céu é melhor, igreja. O céu é muito melhor. É aquilo que o olho não viu, é aquilo que jamais subiu à nossa mente e jamais o nosso coração sentiu. É aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. É aquele que vencer. A Bíblia vai dizer que os pensamentos de Deus é maior que os nossos. A Bíblia vai dizer: aquilo que Deus tem para mim, para você, é muito mais do que aquilo que nós podemos entender. Porque não se pode explicar o céu com palavras, não se pode explicar o amor de Deus com palavras, não se pode explicar a compaixão, a misericórdia de Deus com palavras. Ela tem que ser sentida em nossos corações, ela tem que ser sentida na minha vida e na tua vida. Igreja, permaneça firme. Eu sei que não é fácil. Jesus não prometeu um mar de rosas, como muitos pregadores têm falado. Jesus não prometeu
facilidades. O mundo está perdido, sim, mas não é porque o mundo está perdido, não é porque o mundo está caminhando para as trevas que nós temos que acompanhar. A maioria das igrejas estão de mãos dadas com o mundo, a maioria das igrejas estão de mão dada descendo ao inferno. Não é porque eles estão indo que nós vamos ir também. A promessa de Deus é fiel. A Bíblia diz que Ele não é filho do homem para que se arrependa, e nem não é homem para que minta. A palavra de Deus é fiel, é verdadeira, ela vai se cumprir. A Bíblia diz mais: passarão o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Queira Satanás ou não queira, isso vai se cumprir. Queira o inferno ou não queira, Deus vai vir buscar a sua igreja. E feliz daquele que estiver preparado, feliz daquele que estiver com suas vestes limpas no sangue do Cordeiro. Vai valer a pena. Quantas vezes, irmãos, talvez você pensou em parar? Quantas vezes você pensou, não dá mais para mim, eu vou parar? Você sabia que cada vez que você pensa assim, Satanás rola de dar risada? Porque ele sabe que se você parar, você não vai ganhar o céu. Irmãos, por que o diabo se ocupa muito em destruir as pessoas? A Bíblia vai dizer que Satanás queria ser semelhante ao Altíssimo. Satanás queria glória para si. E Deus, quando cria o homem, Satanás ele estava aqui na terra, bem aqui mesmo. Ele tinha caído do céu, como um raio. Tinha destruído tudo que existia, e Deus remodelou. Há uma diferença, irmão, de milhares de anos entre Gênesis 1 e Gênesis 1 e 2. A Bíblia, ela é resumida. Mas quando Deus criou, Deus não cria nada sem forma e vazio. Me diz uma coisa: Deus é perfeito como Ele ia criar algo sem forma e vazio, desordenado? Não. Aleluia, glória a Deus. Quando Satanás caiu, ele destruiu tudo. Quando Deus remodela, Deus faz o homem a sua imagem e semelhança. Aquilo que Satanás queria para ele, Deus coloca em mim e em você. Imagem e semelhança do Deus Altíssimo. A Bíblia diz: se nós quisermos conhecer Deus, é só olhar nosso próximo. Porque Ele é como, aliás, nós é como Ele, não Ele como nós. Os atributos de Deus, onisciente, onipresente, onisciência, onipresença e onipotência, nós não temos. Mas nós temos os outros atributos incomunicáveis de Deus, que é o sentimento, que é aquilo que nós podemos ouvir, ver, falar, entender. Esses atributos de Deus comunicáveis nós temos. Ele colocou em mim e em você. E Satanás, ele nos odeia porque nós somos a imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Então quando ele olha para a criatura de Deus, ele pensa: lá vai ele e ela, a imagem do Altíssimo. O que ele pensa? Vou destruir. Por isso que Satanás odeia. Não é, irmãos, que Satanás odeia a humanidade, ele odeia a Deus. Mas ele não pode tocar a Deus. A criatura não pode tocar o Criador. Então ele toca nas outras criaturas, porque é a imagem e semelhança de Deus. Assim, ele destruindo a humanidade, ele fere a Deus, porque é a imagem de Deus que está sendo destruída. É a imagem e semelhança de Deus que está sendo lançada lá no Hades. Mas não vai permanecer assim. Deus vai tirar a imagem e semelhança dele para jogar no lago de fogo. É por isso que Satanás te odeia. É por isso que Satanás me odeia. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E não só isso, a imagem e semelhança de Deus, nós somos e estaremos com Deus face a face por toda a eternidade. Algo que ele jamais vai poder ter. Primeiro, ele queria ser semelhante ao Altíssimo, e não é. Segundo, que jamais ele vai poder estar na eternidade com Deus. Terceiro, a criatura que caiu, Deus restaurou, Deus levantou do pó, redimiu, regenerou com o sacrifício do Calvário. E sim, nós
estaremos com Cristo face a face por toda a eternidade. E Satanás odeia isso. Satanás, quando ouve isso, dá arrepio, porque ele não tem mais chance, mas eu e você tem. Se coloca de pé. O céu é melhor. Toda vez que o diabo soprar na sua mente, não dá mais. Toda vez que o diabo soprar na tua mente, acabou. Toda vez que o diabo soprar na tua mente, talvez até com um pensamento maligno, repreenda Satanás. Repreenda, porque escolha a vida é Jesus. O céu é melhor, e esse dia vem e está perto. Vamos orar? Eu sei, irmãos, que não é fácil. Eu sei que por nossas forças nós não conseguimos. Quantas vezes o irmão Josiel tentou com as suas forças, quantas vezes, e eu fracassei. Eu só fui, irmão, permanecer na presença de Deus quando eu entendi que eu não era nada nem ninguém. Era pelo Espírito Santo. Se você não tem força, peça para Deus te ajudar, Ele vai te ajudar. E você que está em Cristo, peça para Deus segurar em tuas mãos. Aí eu vou voltar a palavra para o irmão Maravilha. Ó Deus de graça, Deus de poder, obrigado, Pai amado, pelas essas simples palavras. Mas, ó Deus, é aquilo que Tu colocou em nossos corações. Deus, segure nossas mãos. Não nos deixe olhar para a direita nem para a esquerda. Não nos deixe olhar para trás, porque o mundo é atraente sim, mas o fim do mundo, Pai, é a destruição. O caminho, Pai, que o mundo oferece é o caminho de morte. Deus, tem misericórdia de nós. Nós somos falhos, pecadores, sim eu sou, mas o Senhor é fiel, o Senhor é fiel, o Senhor é fiel. Ajuda, Pai, cada irmão, cada irmã que está aqui nesta igreja, a Deus, ajuda os seus filhos e filhas, ajuda, Pai, aqueles, Pai, que não estão em Cristo. Deus, dá força para eles, livre da morte, livre do acidente, livra de todo mal. Deus, tem misericórdia. Coloca por terra agora as legiões, o embaraço, quebra correntes, quebra grilhões, quebra algemas infernais. Deus, se essa pessoa está passando por grandes lutas, grandes tribulações, ajuda ele e ela. Pai, ajuda, alivia o peso, alivia o peso da cruz. Eu sei que o Senhor jamais vai tirar a cruz dos nossos ombros, mas o Senhor vai nos ajudar a carregar. O Senhor vai nos a carregar. Deus, ajuda ele e ela. Abençoa, Pai, o pastor dessa obra, abençoa o pastor do campo também. Deus, Tu sabes, Tu conhece a cada membro, Pai, dessa congregação, ó Pai, que do Evangelho Grande. A Deus, que não puder estar aqui, alcança cada visitante que frequenta aqui. Deus, Tu conhece. Eu não sei o que eles precisam, eu não sei o que eles necessitam, mas Tu sabes. Confirma a bênção e a vitória que eu te peço, já sai da Tua resposta, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Então, igreja, permaneça firme. Permanece, porque o dia está perto, Jesus está voltando e vai valer a pena. Amém?